Nós vivemos em tempos de guerra. E parece um absurdo ou ignorância, talvez até histórica, de imaginar que estamos vivendo um tempo de guerra como se nunca fosse vivido, nunca tivesse vivido em guerra. Na verdade, qual foi o tempo em que nós não estávamos em guerra? Mas é fato que continuamos e estamos vivendo um tempo de guerra. De muita guerra. E essa imagem mostra um soldado de guerra cansado. Cansado talvez da guerra. Cansado de ter que lutar, de ter que continuar guerreando. E essa guerra não é simplesmente uma guerra da guerra lá na Palestina, a guerra lá na Síria. Mas nós vivemos em guerra também neste lugar onde nós vivemos. Às vezes estamos em guerra dentro da nossa casa. Às vezes estamos em guerra no nosso ambiente de trabalho. Vocês têm dúvida disso? Que muitas vezes é gente querendo passar a perna e botar o pé para o outro cair. Estamos em guerra na nossa cidade, no trânsito. Ao andarmos pela cidade, isso é visível. A violência está latente na maneira como Fortaleza, o trânsito de Fortaleza acontece. A raiva. Estamos em guerra ao pararmos num sinal. Ao olharmos para as pessoas, estamos em guerra. O salmista, ele no Salmo 120, ele diz: eu tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Eu sou um homem de paz, mas, ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. E o sentimento do salmista é o sentimento de alguém que está cansado de viver em guerra, de estar em guerra. Só que é interessante que ele não se inclui na guerra. Ele diz: eu sou um homem de paz. E quantas vezes a gente está dizendo que há guerra na nossa casa, mas eu sou um homem de paz. Há uma guerra na nossa casa, mas eu sou uma mulher de paz. Há uma guerra na nossa cidade, mas eu sou uma mulher de paz, um homem de paz. Eu sou um motorista da paz. Será que o sentimento desse salmista é correto? Será que é esse homem onde está todo mundo querendo guerrear e só ele tem a paz? Esse parece ser um sentimento que às vezes toma conta do nosso coração. De nos sentirmos vítimas da guerra e achar que nós não temos a ver com ela. No sentido que nós não somos geradores desta guerra. A verdade é que ele está cansado. E que eu também estou, você também está. Ontem eu estava no São Luís, numa fila. Fui comprar as coisas para o churrasco dos jovens aqui. E tinha uns gremistas assim do meu lado, uns gremistas aqui, uns gremistas comprando gelo, comprando cerveja. E chegou um idoso, passou na minha frente assim. Ela apareceu ali na minha frente, eu não tinha nem visto. E tá certo, né? Passou na frente, porque tem que passar na frente mesmo, passou na frente. Aí deu um tempinho, veio um outro casal de idosos assim, eles ficaram assim mais um pouquinho atrás de mim, aí eu olhei e disse: não, pode passar. Aí ela disse: meu filho, a gente vai lhe atrasar. Eu disse: não, mas eu não estou atrasado não, pode passar. Aí depois chegou um outro, aí o gremista estava lá conversando, disse: pode passar. E eu olhei para aquilo ali e disse: como seria legal se a gente vivesse nesse clima de paz, onde nós não ficássemos irritados quando alguém passa na nossa frente, quando nós estivéssemos dando lugar, quando a gente vê um pisca acontecendo assim, um pisca. O que é isso aqui? Um pisca de um carro piscando. Significa que ele vai trocar de faixa. Aí o que é que o cidadão que está aqui faz? Quando ele vê o pisca, ele acelera. Porque a gente está brigando até pela faixa da rua. Pela faixa da rua. E aí são vários tipos de guerra, e Tiago fala algo que me chama muita atenção. Tiago 4 diz: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos, que estão sempre lutando, onde? Onde? Dentro de nós. De onde vêm as lutas? Talvez o clima do jogo do Grêmio deu àquelas pessoas ali a sensação de que nada importava.
Por ser um sábado, sabe, deu às vezes às pessoas a sensação de poder viver um tempo de paz, um hiato de paz ali no meio da confusão da vida. Mas vem a segunda-feira, vem a vida e as nossas guerras vêm de onde? Ela vem do nosso coração, do nosso interior. Mas pastor, o que isso tem a ver com o Natal? Tem tudo a ver, porque o Natal é uma mensagem de paz. O Natal é uma mensagem de paz e o Natal é a própria paz de todos os homens. O Natal não é simplesmente uma mensagem de paz, o Natal é a paz. O Natal é um ato de paz do nosso Deus em relação à humanidade. Um ato de paz de Deus por nós. O Natal é a própria paz. O nascimento de Jesus não está apenas nos evangelhos. Os profetas do Antigo Testamento já falavam do nascimento de Jesus. E uma das profecias mais conhecidas é de Isaías 9,6. Isaías 9,6 falando do menino Messias que iria nascer, ele diz, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus é o Príncipe da Paz. O versículo 7 ainda diz, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. Quando os pastores estavam no campo, um anjo apareceu para os pastores e disse, eu vos trago boas novas de grande alegria, que nasceu na cidade de Belém o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E diz o texto que na hora que esse anjo estava falando, uma multidão de anjos apareceu, cantando. E o cântico deles dizia isso. Versículo 13, e de repente apareceu um anjo, com o anjo, uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, vírgula, a quem ele quer bem. E essa é a melhor tradução desse texto. Nós temos algumas variações, mas esse é o sentido desse texto. Paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer muito bem. E quem Deus quer bem? Todas as pessoas, toda a humanidade. Mas como viver esta paz entre os homens? Jesus nasceu, e Jesus nascendo, vem um anjo, e ele diz, paz na terra entre os homens, chegou o príncipe da paz. Mas de que forma prática este príncipe da paz traz paz para as nossas relações? De que forma este príncipe da paz traz paz para a nossa vida? Eu queria fazer um destaque aqui. Queria que você lesse essa frase comigo com cuidado para você entender o que está dizendo. A paz na terra entre os homens começa com a paz entre Deus e os homens. Entenderam? A paz na terra entre os homens começa com a paz entre Deus e os homens. Jesus é o príncipe da paz e aquele que vem trazer paz na terra, e esta paz na terra é oferecida a princípio a partir de uma paz dos homens com Deus. Porque a paz entre os homens na terra acontece e começa com a paz entre Deus e os homens. O que diz Romanos 5:1? Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz. A Bíblia diz que o pecado é inimizade contra Deus. Mas ele morreu por nós, esse príncipe da paz pagou o preço do pecado, e o pecado não é mais barreira de inimizade entre nós e Deus. Então ele é o príncipe da paz que antes de qualquer coisa traz a paz entre você e o Criador. A paz entre os homens vem a partir de uma paz destes homens com Deus. Versículo 10 ele diz, nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Jesus é o príncipe da paz, porque ele oferece paz aos homens na sua relação com Deus.
E é a partir disso que nasce uma paz entre os homens. É a partir disso que nasce uma paz entre as pessoas. E aí vem a segunda frase que eu queria destacar hoje. A paz com Deus, ela derruba o muro da inimizade entre os homens. Esta paz com Deus que o príncipe da paz nos oferece, ela derruba a barreira de inimizade entre os homens. Eu vou ler com vocês aqui agora um texto de Efésios capítulo 2. Mas antes de ler esse texto, não coloca agora não, tá? Deixa nessa frase aí. Antes de ler esse texto, eu queria explicar o contexto. Paulo está escrevendo à igreja em Éfeso. E ele está falando do milagre de judeus e não judeus serem um só em Cristo. Meus irmãos, nós sabemos o que isso significa. Até hoje, naquela região, nós temos aquela briga feia, horrorosa que tem ali entre os palestinos e os judeus, Israel. Paulo está escrevendo aqui para a igreja em Éfeso, dizendo que Deus em Cristo, Ele trouxe paz dos homens com Deus, mas Ele trouxe paz a um conflito que nós não imaginávamos e não tínhamos como imaginar de que esse conflito podia ser resolvido. Naquela região, hoje, o príncipe da paz, ele tem estabelecido paz entre homens lá. É porque nós não sabemos. E a gente só sabe da confusão. Até porque esta paz deve ser escondida. Mas eu imagino a igreja de Jesus Cristo vivendo uma realidade naquele contexto, onde pessoas que encontraram paz com Deus por intermédio do príncipe da paz olham uma para a outra, não como inimigo, mas como irmãos. Eu queria ler o texto com vocês e que vocês acompanhassem esse texto entendendo o que está acontecendo, e eu vou parando a leitura para pontuar na tua vida. O texto diz o seguinte: pois foi Cristo que nos trouxe o quê? A paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Olha, se Jesus, como príncipe da paz, pode trazer paz entre um judeu e um não-judeu, naquela região, Ele pode trazer paz em qualquer relação, em qualquer realidade da nossa vida. Entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, entre colegas de trabalho, entre pessoas que dividem a mesma avenida, que partilham o mesmo caixa do supermercado. Ele pode trazer paz. O texto continua: por meio do sacrifício do seu corpo, Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com seus mandamentos e regulamentos, porque essa paz não vem por obediência a uma regra, essa paz não vem por você seguir um script do que é que pode falar, o que não pode, para poder virar paz. Ela é uma paz que não vem pela lei. Ele acabou com a lei, juntamente com seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só, novo e unido com Ele. Foi assim que Ele trouxe a paz. Foi assim que Ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre dois povos. Por meio da cruz, Ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Parece que essa paz, e quem estava no lua de mel vai entender isso que eu estou falando melhor, talvez que eu não vou ter tempo de explicar em detalhe. Essa paz entre os homens acontecem quando esses homens que estão distantes encontram paz com Deus e eles se aproximam de Deus. E se aproximando de Deus, eles se encontram. Eles se encontram. Eles foram levados juntos de volta para Deus. O 17 ainda diz: assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz. Podemos substituir boa notícia por evangelho. Anunciou o evangelho, a boa nova da paz, tanto a vocês, os não-judeus que estavam longe de Deus, como os judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Portanto, vocês não são judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família
dele. Amém, irmãos? E aí eu repito para você, que se Jesus, como príncipe da paz, pode trazer paz a um judeu e um não judeu, para eles se transformarem em um só corpo em Deus, Ele pode fazer isso nas nossas relações. Ele pode fazer isso nas nossas relações. Ele pode fazer isso na nossa história. Ele pode fazer isso na nossa vida. Se nós olharmos para uma realidade, eu vou pegar aqui o Nelson e a Cleide como exemplo disso. Nós temos aqui um marido e uma mulher. Quando Cristo, como príncipe da paz, Ele é colocado no meio dessa relação, Ele quebra a barreira da inimizade. Ele, quando é colocado no meio dessa relação, Ele estabelece o reino dele. E o que diz lá em Isaías 9:7, que o reino dele, a paz do seu reino não tem fim. O governo está sobre os seus ombros. E Ele passa a governar nesse espaço que existe entre um homem e uma mulher. E a barreira de inimizade, ela é destruída. Agora, como é que Ele faz isso? Estabelecendo o reino dele. Mas como é que Ele estabelece esse reino? Trabalhando no coração do Nelson, trabalhando no coração da Cleide, levando o Nelson ao arrependimento, levando a Cleide ao arrependimento, levando cada um desses a um encontro verdadeiro de paz, de paz. Isso acontece no casal, isso acontece nas relações com os nossos pais, relações de pais com filhos. Às vezes nós queremos Deus para entrar no meio da nossa relação, para fazer o que a gente quer. Se Ele entra no meio da tua relação para fazer o que você quer, o governo não é dele, o governo é seu, ele é uma muleta. Ele entra na relação como príncipe da paz, ele entra na relação como rei. E como rei deste reino, ele não vai fazer a vontade do Nelson, ele não vai fazer a vontade da Cleide, ele vai fazer a vontade dele. Ele vai quebrantar os corações, ele vai convencer cada um do pecado, da justiça e do juízo. Ele não entra no meio da nossa relação, parece que para fazer o que a gente não quer. Porque às vezes a gente está no conflito com os nossos filhos e nós queremos que Ele venha converter os nossos filhos a nós. Mas Ele não faz isso. Eu falei isso aqui nas pregações que eu fiz neste ano. Cristo precisa ser o nosso mediador. E o mediador de todas as nossas relações. Naquele conceito de aborrecer pai e mãe. Coloca Cristo no meio da relação. Entre marido e mulher. Entre mãe e filha. Ele entra no meio. Agora a gente às vezes não quer que Ele entre. Porque se Ele entrar, Ele vai mexer com a gente. Porque para a paz reinar, corações precisam se quebrantar. E Ele, como príncipe da paz, vai fazer isso mexendo com as nossas estruturas. E Ele entra como príncipe da paz no meio da relação entre mãe e filha. Dando a vocês a condição de enxergarem o outro, de se enxergarem. No meio da relação entre genro e sogra. Que dizem que é um negócio mais difícil. Mas entra aqui no meio da relação, como príncipe da paz. Mexendo com os corações. Trazendo o governo estará sobre os seus ombros. Ele é maravilhoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas sabe o que parece que às vezes nós queremos? Nós queremos um Deus que entre na nossa casa para ajudar a fazer o que a gente quer que seja feito. Deus não é servo de ninguém. Ele é Deus, Pai da eternidade. Nós somos seus servos. Convidar Jesus como príncipe da paz para estabelecer lugar no meio das tuas relações é correr um grande risco da sua vontade não ser feita. Desculpa. Daquilo que você acha que é o certo, na sua razão de adulto, na sua razão de pessoas que sabem, que têm mais tempo de fé,
Jesus entra no meio dessas relações. E para que tenha paz, às vezes ele precisa quebrar os dois lados. Entende? E ele vai fazer isso sem violência. Mas ele vai fazer isso estabelecendo a tua paz com ele. E na tua relação com ele, ele vai mexer com a tua vida, vai mexer com a vida dos teus familiares e vai reinar a paz. Isso se aplica a qualquer coisa que nós venhamos a viver. Coloca Cristo entre você e o cara que está te trancando na Washington Soares. Coloca o príncipe da paz entre você e o teu colega de trabalho, que está colocando o pé para você cair. Estava fácil na família, né? Se na família não é fácil, imagina quando a gente abre o leque, aumenta o ângulo da lente. Coloca Cristo entre você e aquela pessoa que é um problema na tua vida. Coloca Cristo no meio. Agora, Cristo não é anjo seu. Ele é Senhor, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o governo está sobre os seus ombros. Ele há de reinar paz e um reino de paz na nossa vida. Esse versículo 7 de Isaías 9, na versão linguagem de hoje, ele diz: e haverá paz em todo o seu reino. Haverá paz em todo o seu reino. E que nós possamos desfrutar da paz que Jesus tem para derramar nas nossas vidas. Amém, irmãos? Queria chamar o Davizinho aqui. Você está pronto para isso? Muito bonito, né? O príncipe da paz. O menino nasceu. O governo está sobre os seus ombros. Você quer convidar ele para ser príncipe da paz nas tuas relações? Ele vai fazer isso restaurando tua relação com o Pai. Ele vai fazer isso estabelecendo o reino dele. A igreja evangélica parece que está invertendo tudo. Jesus nos ensinou a orar de seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. E a gente às vezes está orando, seja feita a minha vontade aqui na terra, como a tua vontade, Pai, é feita no céu. A gente está querendo ser Deus. E aí entroncha tudo. O Natal é a mensagem de um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Se manifestou como o Pai da eternidade, como maravilhoso conselheiro. O governo está sobre os seus ombros. Nós não estamos falando simplesmente de um menininho indefeso. Ele é o príncipe da paz. E o seu governo não terá fim. E a sua paz não terá fim. Vem, Jesus. Entra nas minhas relações. Estabelece paz nas minhas relações. Faz a tua vontade no meu casamento, na minha relação com meus filhos, na minha relação com meu marido, com minha mulher, com os meus pais, minha família de uma forma geral. Se torna este príncipe da paz dentro da nossa vida. Meus irmãos, em paz, nós chegaremos mais longe. E que Jesus seja o príncipe da paz nas nossas relações. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer muito bem. Amém? Vamos orar mais uma vezinha? Baixa tua cabeça. Pai Santo, faz esta obra de paz, de poder, de governo sobre nossas vidas. Que este Natal seja um Natal de reencontros. Seja um Natal de paz. Jesus vem e se torna mediador de todas as nossas relações. A nossa relação com o Pai, Tu já és o mediador e único mediador. Que o Senhor seja também o único mediador de todas as nossas relações.
e que possamos desfrutar da nossa vida, desta paz que vem do teu reino. Paz contigo, Pai. Paz com os homens. Nos abençoa. E que no mundo de guerra, que nós possamos levar a paz. Que no mundo de violência nós possamos oferecer a outra face. Que no mundo de opressão, que nós possamos oferecer a tua libertação. Que haja paz entre os homens. Que o teu nome seja glorificado. Obrigado, Jesus. Tu és o nosso maravilhoso conselheiro. O nosso Deus forte. O nosso Pai da eternidade. O nosso príncipe da paz. Nos abençoa e nos guia. É a oração que fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém, irmãos. Um Feliz Natal. Um Natal de paz. Que esse Natal seja um Natal de paz na tua família. Seja um Natal de paz nas tuas relações. E que essa paz ela se estenda por este novo ano que Deus está aí nos apresentando como um grande presente. Glorificado seja o nosso Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra entre os homens. Paz na terra entre nós. Que Deus seja louvado. Amém? Amém.